Ao entrar ao vivo, eu disse que realmente acredito que você é um dos poucos especialistas que entende a mentalidade em Washington. Você pode contribuir, pode nos ajudar, pode de alguma forma explicar o que está acontecendo em Washington e qual é o objetivo final na Ásia Ocidental, que você entende como o Oriente Médio, considerando o caso do Irã e o confronto entre os Estados Unidos e o Irã. Sabemos que Benjamin Netanyahu, se me permite dizer, se ele tem um único grande objetivo em sua vida, em sua carreira, em sua posição por Israel e pelo futuro de Israel, pela agenda que está perseguindo, seria uma guerra total entre o Irã e os Estados Unidos. Ele está conseguindo isso ao impor esse tipo de condição absurda. Parece que sim, Nima. Netanyahu está comprometido com o sonho sionista da grande Israel e usou com sucesso o dinheiro e o sangue americanos no século XXI para eliminar os obstáculos a esse objetivo. Países como Líbia, Iraque e Síria. O obstáculo restante, e sempre o maior, é o Irã. Ele sabe que Israel não pode enfrentar os iranianos sozinho e aprendeu isso durante a curta guerra de mísseis com o Irã. Por isso, ele redobrou seus esforços para forçar uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Agora, Trump gostaria de evitar essa guerra e ficaria satisfeito com um acordo em que os iranianos não fabricassem armas nucleares. Mas isso não serve ao propósito de Netanyahu. O que Netanyahu fez foi intervir nas negociações sobre armas nucleares e impor uma condição adicional, que o Irã deve abrir mão de seus mísseis e não pode mais ser armado com eles. Supostamente isso seria para a proteção de Israel. E claro, isso deixa os iranianos indefesos diante de um ataque israelense. Isso acabou colocando Trump em uma situação em que ele não quer estar. Aprendemos que a forma como Trump negocia é fazendo ameaças e, em troca de um acordo, retirando essas ameaças. Era isso que estava funcionando em suas conversas com o Irã. Ele está enviando porta-aviões, falando de forma dura, realizando reuniões com alguns dos poucos Emirados Árabes restantes, pressionando os iranianos com a ameaça de um ataque americano caso não concordem com esse acordo nuclear, ao qual, acredito, os iranianos estão perfeitamente dispostos a concordar. E os israelenses perceberam isso, então agora intervieram nessa discussão e impuseram outra condição com a qual os iranianos não podem concordar. Isso deixa Trump numa situação difícil, porque ele disse, sem acordo, vamos atacar e enviou essas forças. Agora, não acho que Trump pretendesse atacar. Essa era apenas a maneira dele de negociar. Mas ele foi superado por Netanyahu, que quer que todas as negociações ocorram enquanto porta-aviões estão posicionados e Trump fez essas ameaças. Agora, nada pode resultar das ameaças de Trump por causa dessa condição imposta pelos israelenses, uma condição totalmente inaceitável para os iranianos. Então agora veremos o que Trump fará. Ele está sendo levado a uma situação em que os Estados Unidos terão que iniciar uma grande guerra? E Paul, você acha que, afinal de contas, sabemos que hoje as duas equipes estão em Genebra, os americanos e os iranianos, com os omanenses lá para mediar as negociações entre eles. Você acha que o governo Trump colocaria o que Israel quer em primeiro lugar? Daria prioridade aos interesses de Israel? Ou você acha que ainda poderia haver algum tipo de negociação entre as duas partes que trouxesse um pouco de bom senso para toda a situação no Oriente Médio? Até que ponto Netanyahu pode pressionar ou forçar o governo Trump, na sua opinião? Acho que Netanyahu está em vantagem. Os israelenses controlam muita opinião nos Estados Unidos, no Congresso, e também há a intenção israelense de provocar uma guerra ou de envolver os Estados Unidos em uma guerra com o Irã. Isso também agrada a certos setores do complexo militar e de segurança americano. Todos os fabricantes de armamentos se beneficiam disso.
vendem mais armas, ganham mais dinheiro. Isso agrada às agências de segurança porque aumenta sua visibilidade. Agora estão em alta demanda e seu poder cresce. Então, entre a influência geral de Israel nos Estados Unidos, no Congresso, e o fato de que o governo Trump é essencialmente composto por sionistas, sabe, todas as suas principais nomeações para secretários são sionistas. Essa é a situação. E ainda temos os neoconservadores, muito ativos em comentários e na literatura online. Este é um grupo formidável que acredita que a ameaça muçulmana precisa ser finalmente eliminada. Então Trump está meio que entre a cruz e a espada. De um lado, ele tem pessoas prontas para lucrar com uma guerra contra o Irã, e do outro, tem Netanyahu pressionando. Seria difícil para Trump recusar. No entanto, é totalmente possível, porque há elementos nas Forças Armadas americanas que têm consciência de quão sério um conflito desse tipo poderia ser para os Estados Unidos. Os iranianos poderiam possivelmente afundar porta-aviões americanos. Isso seria um grande golpe para o prestígio americano. Os iranianos poderiam possivelmente atacar com sucesso as bases americanas na região. Novamente, isso seria uma enorme derrota para o prestígio dos Estados Unidos. E a consequência de tais derrotas poderia ser que os americanos começassem a falar sobre o uso de armas nucleares. Bem, a que perspectiva isso levaria? Os russos querem uma guerra nuclear tão perto de suas fronteiras. Eles querem ver mais um país que não é aliado dos Estados Unidos e de Israel ser destruído. O que acontece com a posição deles? E quanto à China? Você sabe, em algum momento a China tem que se cansar de entrar em um país, fazer muitos investimentos e depois ver os americanos destruírem tudo. Sabe, os chineses estavam muito envolvidos no setor de petróleo na Líbia. Eles perderam tudo isso, e novamente na Venezuela. Parece que vão perder seus investimentos lá também. A terceira vez seria o Irã. Então, pessoas nas Forças Armadas dos Estados que são capazes de pensar estão levantando alertas, dizendo que esta realmente não é uma guerra cujo resultado possamos prever. Pode ter consequências desastrosas e para Israel realmente não vale a pena. Não vale correr esses riscos. Então, quem vai prevalecer? Eu não sei. Não sei quem vai prevalecer. Se serão as pessoas com bom senso que veem o risco, ou se será o lobby israelense Netanyahu e os fabricantes de armamentos. Essa é a grande questão que ainda precisa ser decidida. Sim, Paul. Acho que a outra dimensão de uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos seria o Estreito de Hormuz, que conecta o Golfo Pérsico ao Mar da Arábia. E sabemos que esses países, Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Irã, todos usam esse estreito para enviar seu petróleo e gás para outros países. Em termos de fluxo de petróleo, isso representa cerca de 20% do consumo global de líquidos de petróleo, e o GNL é em torno de 25%. Esses são números enormes, que influenciariam a economia global. Se considerarmos, Paul, não apenas o Estreito de Hormuz, mas também o Bab el-Mandab, no Mar Vermelho, isso representa mais 12% do petróleo global. É enorme. Eu não sei, será que eles estão realmente pensando na escalada que pode acontecer? E como isso vai influenciar a economia global? Na sua opinião, quem vai sofrer mais? Bem, é claro que os efeitos seriam dramáticos, mas não acho que o fluxo de petróleo esteja desempenhando um papel muito importante na decisão. A decisão diz respeito ao poder de Israel. Trata-se da forma como Trump toma decisões, e ele criou uma situação que acreditava levar a um acordo nuclear com o Irã e que resolveria tudo, mas ele foi superado por Netanyahu. Então ele está meio que numa posição, será que consegue recuar? Em algum momento, podem surgir vozes mais fortes dentro do governo Trump defendendo que não devemos arriscar essa guerra. E o principal motivo não será o fluxo de petróleo, serão as possíveis consequências para as bases americanas, os porta-aviões americanos, o prestígio americano.
Derrotas levam à pressão para usar armas nucleares? Se sim, que gênio isso liberta da garrafa? Que posição a Rússia teria de adotar então? E a China? Será que realmente vamos entrar em guerra com o Irã? Ou será que receberemos ultimatos do Kremlin, dizendo que eles não tolerarão uma guerra nuclear tão perto de sua fronteira e que é melhor esquecermos isso? Ninguém pode dizer o que os russos farão. Sabe, no passado, eles simplesmente se afastaram. Mas talvez este seja um daqueles casos dos quais eles não podem se afastar. Já vemos o ministro das Relações Exteriores da Rússia se manifestando publicamente contra o que parece ser o acordo iminente na Ucrânia, que é basicamente um acordo econômico e que parece uma espécie de traição ao exército russo. Então, se o ministro das Relações Exteriores já está se pronunciando sobre isso, e se há a possibilidade de uma guerra que possa sair do controle e ter consequências sérias para a Rússia, eles podem intervir ou ameaçar fazê-lo. O mesmo vale para a China. Você sabe, os chineses têm muito investido, pelo menos em termos de expectativas, na nova rota da seda chinesa. Bem, se o Irã se tornar um lugar onde armas nucleares são usadas, então todo esse cenário estará em perigo. Portanto, tudo realmente depende de se as pessoas nas Forças Armadas Americanas que têm bom senso e independência para pensar, conseguirão encontrar coragem para se manifestar. Então, tudo isso poderia ser interrompido. E isso seria, nesse sentido, uma derrota para Netanyahu, o que é muito necessário. Isso poderia, na verdade, iniciar um processo em que, pela primeira vez, os Estados Unidos enfrentariam Israel. E se o resultado for que Trump diga a Netanyahu para ir para o inferno, isso seria uma grande vitória para o mundo inteiro, incluindo o Irã. E esse resultado não é impossível. Pode não ser muito provável. Mas não é impossível. Claro, os secretários de gabinete, o secretário de Defesa, de Segurança Interna e os demais são sionistas e provavelmente não são capazes de pensar fora dos interesses israelenses. Para eles, os Estados Unidos e Israel são a mesma coisa. Mas há oficiais americanos instruídos nas Forças Armadas que veriam isso de forma muito diferente e diriam: por que estamos arriscando nosso prestígio por Israel? E por que estamos arriscando esse prestígio de uma forma que poderia nos levar a tentar recuperá-lo atacando o Irã com armas nucleares? Qual seria a consequência disso? Essas pessoas são mais inteligentes, mais cautelosas, menos encantadas com a ideia de servir a Israel a qualquer custo. Elas poderiam prevalecer. Eu não apostaria minha vida nisso, mas é uma possibilidade.